Fala nação, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, galera. Vamos reagir aqui, né, às principais notícias do Flamengo. Dá uma passadinha aqui no Globo Esporte, tudo sobre Gabigol, né? Tudo também sobre o Felipe Luiz, sobre o Fla-Flu que vai ter amanhã. Se você é flamenguista de coração, já se inscreva logo abaixo aí no botão branco, né, ou preto, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like e bora para o vídeo, galera. Quinta tem Fla-Flu pelo Brasileirão, clássico importantíssimo para o Mano Menezes e para o Felipe Luiz. Graças à pausa no calendário dos campeonatos nacionais por causa da data FIFA, Felipe Luiz teve finalmente um tempo maior para treinar o time do Flamengo. Desde que ele assumiu a equipe há 2 semanas, isso não tinha acontecido. As vitórias sobre Corinthians pela Copa do Brasil e Bahia pelo Brasileirão deram certo fôlego ao elenco. Quem vem se mostrando mais animado desde a chegada do novo treinador é o Gabigol. O atacante voltou a ganhar chances no time titular. Parece até mais leve quando fala das amizades feitas no Flamengo. Graças a Deus eu fiz vários amigos, né? Estou aqui já há 6 anos. Os meus melhores amigos aposentaram. E agora um deles é meu treinador. E isso tem mudado bastante. Contra o Fluminense, Gabigol deve ser titular pela 3ª vez seguida. Ele não faz gol desde a vitória sobre o Criciúma, em julho. O Fla-Flu do segundo turno do Brasileirão vai ser o primeiro clássico do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Quinta-feira à noite, aqui no Maracanã, ele vai ter à disposição o lateral esquerdo Alexandro, que se recuperou de dores musculares na coxa direita e voltou a treinar com todo o grupo essa semana. O Flamengo também aguarda a volta dos jogadores convocados para essa data FIFA. Gerson e Fabrício Bruno estão com a seleção brasileira, Arrascaeta, De La Cruz e Varela com a seleção uruguaia, Plata com o Equador e Pulgar com o Chile. No Fluminense, o técnico Mano Menezes espera poder contar com John Arias, que está com a Colômbia, e Bernal, que está com o Uruguai. O time ainda tem 10 jogos pela frente no Brasileirão e está na 16ª colocação. O clássico contra o Flamengo é visto como uma decisão dentro do clube. O recado do Mano para os jogadores no treino é claro. Recuperamos bem, estamos bem, todos sabemos da importância, nem precisamos falar da grandeza. A grande esperança dos tricolores para essa partida é a volta do Thiago Silva. O zagueiro vem se recuperando de uma lesão no pé e já treinou no campo. Em jogos desse tamanho, um líder que nem ele não costuma ficar de fora. Sem dúvida, uma vitória num clássico mexe até com os ânimos, como o Luiz bem disse, para essa fuga maior da zona do rebaixamento. Falando do lado do Flamengo, a gente viu que a lista dos convocados ela é muito grande. São 7 nomes e se a gente parar para olhar a tabela das eliminatórias sul-americanas, o intervalo entre esses jogos, né? O Uruguai enfrenta o Equador hoje às 8h30. O Brasil entra em campo contra o Peru às 9h45. A gente tem, nesses 2 jogos, 3 nomes muito importantes para o Flamengo. De La Cruz e Arrascaeta na seleção uruguaia e o Gerson, que provavelmente vai ser titular da seleção brasileira. Na teoria, nesse intervalo de jogos, o jogador não pode atuar, não deveria atuar novamente. E o Flamengo vai dosar isso também, porque está de olho na Copa do Brasil, né, Rafa? Em algum momento, ainda com o Tite, de certa forma, deixou muito claro que a prioridade não era o brasileiro. A gente vai lembrar daquele jogo contra o Grêmio que 12 jogadores sequer viajam, né? Isso sem contar os que já são desfalques até o fim da temporada. Isso muda um pouco em relação ao Felipe Luiz, é uma nova mentalidade, enfim, novo planejamento, um outro trabalho, mas o Flamengo segue numa distância considerável em relação ao Botafogo ainda, pensando, claro, na liderança do brasileiro. E aí, nesse momento, o que é melhor? Guardar a Arrascaeta, por exemplo, De La Cruz, que são jogadores também que o Flamengo dosa bastante, o próprio Gerson, pensando nesse jogo de domingo contra o Corinthians, que é um jogo fora de casa e difícil na Neoquímica Arena? Olha, eu acho que nessa nova mentalidade do Felipe Luiz, pela escolinha dele, Jorge Jesus, né, que ele sempre faz questão de falar, se esses jogadores estiverem à disposição, acho que esse retorno deles amanhã vai dizer muito sobre como eles estão fisicamente, se eles podem estar com o grupo. Eu acho que para o Felipe Luiz é importante que esses jogadores estejam com o grupo e que esses jogadores tenham alguma minutagem para conseguir já
entrar nesse ritmo, entrar nessa ofensividade, nessa intensidade que o Filipe Luís está impondo para esse Flamengo novo, né? Para esse novo Flamengo de 2019. Brincadeiras à parte, eu acho que é nesse sentido. Eu acho que se ele tiver com esses jogadores sem estarem muito desgastados, principalmente os titulares, né? De La Cruz, o Gerson, o Arrascaeta, ele vai entrar com esses jogadores. Mas não para desgastar, mas já para dar minutagem, para já colocando esses jogadores de novo ali no elenco, de novo no grupo, para esse jogo, e visando mesmo esse jogo mais importante da semana, que é o jogo de domingo contra o Corinthians. Esse jogo do final de semana é o jogo do ano para o Flamengo. Avançar para a final da Copa do Brasil, eu acho que é a coisa mais importante do ano do Flamengo. É o Filipe Luís conseguir essa retomada, conseguir dar uma cara de novo para o Flamengo e esse Flamengo conseguir chegar mais uma vez numa final de alguma competição nacional, porque o brasileiro está bem distante. E o Botafogo não dá mostras de que vai derrapar essa quantidade de pontos, né, que tem de vantagem. E não só o Botafogo, né? O Fortaleza também vindo. O Palmeiras numa regularidade. E o Fortaleza o Palmeiras oscilando um pouco, mas o Fortaleza numa regularidade muito boa. Aí veio o Internacional numa sequência. Então tem vários times agora que já estão olhando e já estão focados no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está com foco total agora, acho que na Copa do Brasil mesmo. Luiz, e enquanto a gente via a nossa reportagem, a Rafa até falou aqui, né? O Filipe Luís tem um tempo que ele não tinha, né, não tinha acontecido ainda, de ter um tempo para trabalhar com esse time, porque ele é anunciado como técnico do Flamengo ali, faltando poucos dias para um jogo decisivo de Copa do Brasil, né? Desde a saída do Tite, num jogo do Campeonato Brasileiro, que o Tite até venceu o Atlético Paranaense. 2 dias e meio, né? Jogando no Maracanã, exato. Pouquíssimo tempo para trabalhar em campo, né? Muito se dizia que o Filipe Luís passava vídeos, ficou mais na parte de vídeos, na parte mais de mentalidade, enfim. E aí ele ganha esse tempo. A data FIFA permite a ele alguns dias a mais de trabalho. Mas sem os caras, né? Exatamente. Só que praticamente sem um time. Sem o meio-campo completo, titular, sem, né, talvez o grande nome do Flamengo nessa temporada, que é o Gerson, alguns outros jogadores, a gente viu ali na lista Fabrício Bruno, Varela, enfim, tem esse lado positivo, mas com grandes ausências significativas nesse período de trabalho. Eu acho que pela importância do jogo de domingo e pelo clima e o ambiente que foi criado, inclusive pelas diretorias, é óbvio que dirigente, pelo menos atualmente, acaba não escalando o time. Antigamente a gente tinha um pouco disso também. Mas o dirigente consegue colocar para a comissão técnica qual é a prioridade do clube naquele determinado momento da temporada. E é óbvio que a prioridade do Flamengo é estar na final da Copa do Brasil. Então, logo, a prioridade é ter força máxima para o jogo de domingo, mesmo tendo uma vantagem por 1-0. É um jogo na casa do adversário, com a maioria da torcida do adversário. Então, o foco do Flamengo vai ser o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Não que o Campeonato Brasileiro, o mesmo exemplo que eu usei com o Vasco e São Paulo, eu estou usando agora no Flamengo e Fluminense. O Filipe Luís é do campo, é da bola, conhece muito bem, sabe a linguagem dos jogadores, vai entender principalmente para além dos exames, para além do CK, para além da previsão de lesão, como o jogador está se sentindo para jogar uma partida ou não. O clássico por si só tem uma atmosfera diferente, mas no final de semana também é um clássico, só que é um clássico nacional. E sabendo que o adversário está lutando contra o rebaixamento e que no Campeonato Brasileiro você não almeja tanta coisa assim, por mais que a briga por uma vaga da Libertadores seja importante porque você não tem a garantia do título da Copa do Brasil, eu acho que veremos um Flamengo bem diferente amanhã contra o Fluminense, porque a força máxima será totalmente reservada para o final de semana. Dito isso, não acho que muda muita coisa sobre o favoritismo do jogo da quinta-feira. Eu acho que o Flamengo leva vantagem, o que não significa que ele vai ganhar o jogo. Mas acho que vai com um time diferente e mesmo assim entra favorito contra o Fluminense. Flávio Amêndola com o boletim sobre o Malvadão ontem lá no... Como é que chama aquilo, Bigode? Foi no Jockey. O Jockey? É o lançamento da candidatura. Lançamento da candidatura da chapa do Dunche. Isso, Dunche com o Bodin, que vai ser o vice-presidente dele. Como é que fala o nome do cidadão? É Dunche. Dunche. Rodrigo Dunche. Inclusive, o pai dele já foi presidente do Flamengo também lá atrás. Na nossa época. Não. Por ali. Vamos ver. Restando pouco mais de 50 dias para as eleições no Flamengo, mais um capítulo importante nesta novela. A última noite serviu para Rodrigo Dunche, candidato da situação, lançar a sua candidatura. Ele é apoiado pelo atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que marcou presença
e falou sobre temas importantes, como a construção do novo estádio do Flamengo e também a situação envolvendo o novo técnico rubro-negro, o ídolo Filipe Luís. O Du esteve ao meu lado o tempo todo, tocando comigo todos os processos do clube, e eu acho que é a pessoa mais talhada para o processo de continuidade. Então assim, estamos deixando alguma folguinha no cronograma, estabelecendo como data alvo para a inauguração no aniversário do clube, 15 de novembro de 1929. Felipe, a gente fez um projeto para ele, começou no Sub-17, ficou lá uns 4 meses, para que ele dê início àquele processo dessa vida nova de técnico, né, aspectos administrativos, de coordenação e também pouco conhecendo os profissionais que a gente tem, que vem formando. 360, ao vivo lá do Rio de Janeiro para trazer informações. Hoje com sol. Hoje com sol. Ai, hoje com que sol. delícia. O céu não ia clarear? O céu clareou. Grande Cícero, bom dia, tudo bem? Bom dia para você, Abel, para Mari, para o prof, professor Celso Zelt, para o Eugênio Leal e para o Fã de Esporte, especialmente a dupla de torcidas de Flamengo e Fluminense, já que vamos falar do Fla-Flu. Como vocês disseram aí hoje, um sol pintou bonito aqui, clima de Rio de Janeiro. Ontem estávamos com clima de São Paulo, né, da Pauliceia desvairada, com tempo nublado. Hoje o sol lindo aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. E vamos ter nesta quinta-feira mais um Fla-Flu, 8 horas da noite no Maracanã, mando de campo é do Flamengo. No primeiro turno, esse jogo aconteceu na 11ª rodada, no dia 23 de junho. E o Flamengo venceu no Maracanã também por 1-0. Gol de pênalti do Pedro, que depois sofreu uma lesão séria no joelho, está fora da temporada, só volta ano que vem, né? E os técnicos eram diferentes. O Fluminense e o Flamengo mudaram seus treinadores, mas no primeiro turno, nesse Fla-Flu, o técnico do Fluminense era o Fernando Diniz e o técnico do Flamengo era o Tite. A classificação, enquanto o Flamengo ainda briga pelo título em 4º lugar, com 51 pontos ganhos, e um jogo a menos, 28 jogos. O Fluminense está ali na beira do Z4. Primeira posição fora do Z4, em 16º lugar, 30 pontos ganhos, também com um jogo a menos, 28 jogos. Faltam 10 jogos para cada um dos dois, Flamengo e Fluminense, enquanto que a maioria dos times faltam apenas 9 jogos. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, a 29ª, os dois times venceram, quer dizer, os dois vêm de vitória. No dia 3 de outubro, o Maracanã, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0, gol. Tem 10 dias para treinar o time, tentar implantar aí o seu método de trabalho, a parte tática de que ele gosta, né? O Filipe Luís tem 2 jogos comandando o Flamengo e 2 vitórias. 1-0 contra o Corinthians, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, foi a estreia dele, e essa vitória diante do Bahia lá em Salvador por 2-0 no Campeonato Brasileiro. Os dois times fizeram logísticas para trazer seus jogadores que estão aí na data FIFA disputando jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Tivemos sexta-feira uma rodada e hoje tem todo o complemento, tem toda a rodada desta terça-feira, né? O Flamengo tem 7 jogadores cedidos aí a várias seleções. Vai ter um voo fretado com jogadores de Uruguai e Equador. Jogo que será em Montevidéu, no Uruguai. Arrascaeta, De La Cruz e Varela estão na seleção do Uruguai e Gonzalo Plata, atacante da seleção do Equador. Eles voltam direto para o Brasil após o jogo, como eu disse, num voo fretado pelo Flamengo. Voltam da seleção brasileira, mas aí já um voo fretado da CBF, logo depois do jogo, o zagueiro Fabrício Bruno e o meia Gerson. O Brasil joga contra o Peru em Brasília, eles estão aqui mesmo no país, fica mais fácil. Já vão até treinar nesta quarta-feira. O Eric Pulgar, volante da seleção chilena, que vai jogar contra a Colômbia em Barranquilha, esse só vai chegar no Brasil na quarta-feira, nesta quarta-feira à tarde, não participa de treinamentos. Já no Fluminense, são 2 jogadores cedidos às suas seleções. O colombiano John Arias, que joga contra o Chile em Barranquilha, só vai chegar na quarta-feira à noite para jogar na quinta-feira. Mas como é peça fundamental, esse jogo é muito importante para o Fluminense, vai para o jogo assim mesmo. E olha que o John Arias tem jogado praticamente os 90 minutos em todos os jogos da seleção da Colômbia. Quando sai no meio do segundo tempo. E o Facundo Bernal, que agora é da seleção principal do Uruguai, ele só era das seleções de base, ele chega ao Rio na quarta-feira à tarde, tem Uruguai e Equador em Montevidéu. Para a gente finalizar, o Flamengo
já pode contar com o Alexandro. Ele se recuperou aí do desconforto muscular na coxa direita, foi poupado do jogo contra o Bahia. Depois de uma semana só treinando à parte, ele já treinou ontem com bola. Agora fica a dúvida se o Filipe Luís vai colocar ele já no Fla-Flu. Eu tenho impressão, talvez alguns minutos para ver como ele esteja no segundo tempo. E aí sim, ele entrar com força total, lembrando que ele que fez o gol da vitória no Maracanã contra o Corinthians, no primeiro jogo da semifinal, deve estar 100% para o jogo de domingo, o segundo jogo da semifinal, lá em São Paulo, aí em São Paulo, onde vocês estão, né? Na Neoquímica Arena. Já o Fluminense do técnico Mano Menezes tem problemas. Tem 3 desfalques certos, 2 por suspensão pelo terceiro cartão amarelo, lateral esquerdo Marcelo e o atacante Keno, que estava voltando à sua melhor forma. E tem um jogador que está lesionado, tão cedo não volta, que é o colombiano Kevin Serna, que vinha jogando justamente como titular no lugar do Keno. O Fluminense perdeu os 2, um por suspensão, que é o Keno, e outro por lesão, que é o Serna. Tem uma dúvida, o Thiago Silva já voltou a treinar com bola, recuperado daquela lesão no calcanhar que o afastou aí de 3 jogos, né? Ele não jogou contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Atlético Goianiense e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E a contusão dele, na verdade, foi contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. E também o Nonato, todos lembram, sofreu uma fratura no nariz no jogo contra o Botafogo num choque com o Marçal, teve que ser submetido a uma cirurgia, já está aí também sem jogar os mesmos jogos do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e Cruzeiro, e aí ele sim não jogou contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte pela Libertadores da América, e ele está usando uma máscara no treinamento, que não o impede de jogar, mas vamos ver se o Mano Menezes vai deixar ele reserva, né? Normalmente entra no segundo tempo dos jogos do time tricolor. Portanto, um raio-x completo aí do Fla-Flu, que é muito importante para os 2 times em posições diferentes. O Flamengo brigando pelo título na parte de cima da tabela e o Fluminense tentando escapar do rebaixamento do Z4 lá na parte de baixo da tabela. Vai ser um grande Fla-Flu, com certeza, no Maracanã. O árbitro vai ser o Klaus, né? E o Fluminense está preocupado, porque quando o Klaus apita os jogos do Fluminense, normalmente o Fluminense não consegue sair com vitória. Voltamos aí aos estúdios em São Paulo. Um abraço a todos. Abel. Um abraço, Cícero Melo, com um belo visual. Ali é a Lagoa Rodrigo de Freitas, né, Eugênio? Exatamente, lá ao fundo, o bairro do Leblon, e atrás o Morro Dois Irmãos. Lindo visual que escolheu o Cícero Melo hoje. Obrigado, bom trabalho para o Cícero Melo, que trouxe informações aí dos 2 clubes, do Flamengo e do Fluminense. E aí eu fiquei pensando aqui comigo, amigos, professor, Mari, Eugênio, que curioso. O Flamengo fez uma força incrível para mudar a data do jogo da Copa do Brasil, deu aquela confusão, o Corinthians ficou bravo, o Vasco ficou bravo, porque o Galo estava nessa também junto com o Flamengo, exatamente porque tem aí a data FIFA e o Flamengo tem vários jogadores aí distribuídos por diferentes seleções. E o jogo foi para o final de semana, será no domingo. Mas 2 dias depois, o Flamengo tem um clássico Fla-Flu e está fazendo uma força para trazer seus jogadores para ver quem pode atuar contra o Fluminense. Não é um negócio meio maluco? Na minha cabeça, eu não consigo entender direito isso. Consigo entender que o Flamengo quer ter os seus melhores jogadores para um jogo importante. Mas não deveria ter, então, um jogo no meio de semana do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. É sempre errado. Tem data FIFA, não tem que ter jogo no dia seguinte. Como tem amanhã. Amanhã tem jogo do São Paulo, do Galo. E nem 2 dias depois. Essa é uma enganação da CBF, né? Quando negócio fala, maluco, né? Não tem jogo na data FIFA. Não tem. Mas ela tem leva logo ao pé depois. Da letra. Ela leva ao pé da letra. Em resumo, arruma de um lado e estraga do outro. Claro. Arrumou na Copa do Brasil, mas aí trouxe os jogos do Brasileiro, que seriam no final de semana, para o meio. Não adianta nada. A CBF escolheu qual produto pisar, nesse caso. Lembrando a frase do Dorival, né? Boa, Mari. A CBF escolheu qual produto ela ia pisar. Atendeu os pedidos do Flamengo e do Galo e deixou a Copa do Brasil bonitinha pro final de semana e pisou no Brasileirão. Livre, leve e solta, né? Só ela, reinando absoluta no final de semana. Faz parte, é o futebol brasileiro, né? A gente comentava agora um pouco do potencial que ele tem, que ele não desenvolve o potencial por causa disso, por causa desses problemas de organização política, falta de profissionalismo. E é como a gente vai levando, vai empurrando com a barriga um calendário que a gente sabe que está errado. Está cheio de problemas, mas ajeita daqui, porque tem interesses das federação A, do time B, do não sei o que C, e vamos encaixando.
ao invés de fazer o que deve ser feito, né? Que é um calendário viável. Nós não temos um calendário viável. Estamos vendo lá na Europa agora os clubes reclamando, né, do grande número de jogos. Jogadores reclamando há uma também. pressão muito grande da FIFPro, né, que é a entidade mundial que representa os jogadores, mostrando as lesões de atletas importantes e culpando o calendário muito puxado. Só que lá na Europa, os times que mais jogam não jogam perto do que os daqui. Estão reclamando lá a possibilidade de chegar a 50 jogos, 50 e poucos jogos. Aqui o Atlético estava vendo ontem. Esvazia o espetáculo, esvazia o Fla-Flu, esvazia o Campeonato Brasileiro em relação à Copa do Brasil, sim. A Copa do Brasil está num momento importante, mas o Flamengo está vivo para título. O Fluminense tem que ganhar de qualquer jeito para escapar dessa sombra da Série B. Então tem muita coisa em disputa. Né? Não devia uma pena, mais uma vez se estraga um Fla-Flu. Para começar, Fla-Flu de meio de semana, para mim, não devia ser realizado. Fla-Flu é Maracanã, com sol, domingo, isso é Fla-Flu. Mas seria, mudou por causa da Copa Está do Brasil. banalizado, então. Mais um motivo para não ter mexido, né? É uma pena. Agora, os interesses ali em disputa são muito grandes. O Flamengo, embora meio que tenha aberto mão do brasileiro, ele tem chances matemáticas e de potencial, e o Fluminense não pode negociar resultado nenhum, não pode nem pensar em empatar. É por isso que o Arias, de tudo isso que a gente falou aí, é que tem que chegar aqui na hora. E esse cara faz a diferença. O Flamengo, eu acho que até os jogadores vai meio que dosar em relação ao jogo contra o Corinthians. Agora, o Fluminense não pode negociar nada. O Flamengo tem mais soluções, né? O Fluminense já tem muitos desfalques. De Marcelo, de Serna, de Keno, o Arias chegando agora. O esforço para o Fluminense ele tem que ser maior, não só pelos jogadores que estão servindo da FIFA, mas principalmente pela posição na tabela, né? Precisa muito do resultado. Um jogo difícil de palpitar, hein? Fla-Flu já é difícil, né? Mesmo quando tem um time voando, o outro. Se você olhar a tabela do brasileiro, realmente, o Flamengo está lá em cima, o Fluminense está lá embaixo. Mas não sei se tem tanta diferença entre os times e é difícil você saber quem vai jogar na quinta-feira. Quem vai chegar, o avião do cara vai chegar. Será que alguém vai chegar desgastado ou se machuca? Tomara que não, num jogo da sua seleção. É difícil, né? É o tipo de situação em que o Fluminense gosta de aprontar no Fla-Flu. Quanto mais embaixo do Flamengo ele está, mais perigoso é. Tem sido assim. E eu acho que pela necessidade, o jeito que o Flamengo está olhando para o brasileiro e também para a Copa do Brasil, e o jeito que o Fluminense precisa olhar para o brasileiro, eu apostaria no Fluminense. Eu acho que a necessidade melhor vai falar, que eu. vai eu falar estou mais com alto. dificuldade para palpitar, mas você já palpitou Flu. Flu está mais concentrado. Você imagina um Flamengo pensando mais na Copa do Brasil. Essa mudança de data, tudo que envolveu, deu uma dispersada no Flamengo. Mas veja bem, professor, para o Flamengo não deixa de ser um Fla-Flu, não deixa de ser um clássico, não deixa de ter uma rivalidade imensa. Um trabalho que está começando. Um trabalho que está começando do Filipe Luiz, ele precisa do carimbo também de ganhar um Fla-Flu. Verdade. Ele não pode falar, não, tem o jogo domingo, esquece esse aqui. Não, ele precisa, até para influenciar positivamente o jogo de domingo. Estamos embalados, 3 vitórias consecutivas, vamos para cima para conseguir a vaga na final da Copa do Brasil. Eu acho que o foco também é grande no Flamengo, ele não vai baixar. Embora eu acho que ele, concordo, talvez ele deva medir ali quem vai para o jogo, quem joga 90 minutos, quem joga 30, quem joga um pouco mais, porque precisa ter o foco no domingo, mas ele tem qualidade técnica e vai ser cobrado por isso para ganhar o clássico também. Mas não te dá a impressão que a gente que tem que ficar chamando a atenção do Flamengo para isso toda hora? Flamengo, olha a classificação, ainda dá brasileiro. Eu acho que não, o Filipe Luiz, a situação muda. Eu acho que a maneira como ele chega, com muita personalidade, com muita vontade, com muita ambição e conhecimento que ele já mostrou tanto nas coletivas, principalmente na coletiva de apresentação, quanto no campo, que ele já conseguiu resultados interessantes, eu acho que o Flamengo ainda está nessa euforia do novo trabalho, sabe? Eu acho que isso a gente pode ver no Maracanã. Ele vai ter que ser sábio para dosar essas energias. Uma semana com Fluminense e Corinthians, olha só o nível de desafios que ele tem pela frente. Que é outra coisa também, parece que os caras que fazem essas tabelas, eles fazem a dedo.
É justamente, tem sempre um Grenal, tem sempre um Corinthians e Palmeiras, tem sempre um Fla-Flu. Nunca é de graça, ninguém dá nada para ninguém. Vocês já repararam isso? Que botaram... Próximo a jogo decisivo. Botaram... Copa do Brasil e de Libertadores. Botaram Palmeiras e Botafogo aí no futuro, justamente na semana que talvez o Botafogo tenha que decidir entre o título brasileiro e o título da Libertadores. Poderia ser o Palmeiras, tranquilamente também. Sim, até porque eles se enfrentaram e deu o Botafogo, podia ter dado o Palmeiras. Né? Mas parece que fazem a dedo. Amanhã tem... Fala, nação! Vamos para as principais notícias, né? As últimas notícias do Flamengo. Se você é novo, logo abaixo aí tem um botãozinho com o nome inscreva-se. Ative o sininho das notificações. Desta você não vai perder por isso. Você vai ficar atualizado todos os dias com as notícias da nação. É isso, galera. Vamos lá. Últimas notícias, né, do Flamengo. Nós vemos aqui que a primeira é aqui. Com gesso, o Brasil define a escalação para jogos contra o Peru. E o outro atleta do Flamengo começa no banco. Olhe aí, viu? As 10 notícias, vamos lá. Léo Pereira comete ato de disciplina e é punido por Felipe Luiz e recebe uma multa do Flamengo. Será que foi que o Léo Pereira fez que o Felipe Luiz já meteu uma disciplina e ele tomou aquela multa, hein? Vamos lá. Outra notícia. Corinthians não pagará multa e vai usar o Hugo Souza contra o Flamengo na Copa do Brasil. Entenda isso, né, galera? Então aqui foi as principais notícias, né? A escalação do Flamengo com Felipe Luiz esboça o time com Alcaraz e Cleiton para jogar contra o Fluminense. Felipe Luiz também, outra notícia aqui, galera, ó. Felipe Luiz pode usar o trio de ataque inédito para a escalação do Flamengo em jogos contra o Fluminense. Lembrando a vocês que o Fluminense e o Flamengo faz o Fla-Flu na quinta-feira, né? Se eu não estiver enganado. E domingo tem Copa do Brasil, se eu não me engano. Então vai desfalcar o time com o Fla-Flu vai desfalcado, né? Outra notícia aqui. O presidente da Liga Europeia pede para a FIFA cancelar o campeonato com o Flamengo em 2025. Tá meio estranho, né? Flamengo divulga imagens do futuro estádio e revela a capacidade. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada aqui rapidinho. Né, galera? Vamos lá. Galera, torcedor do Flamengo relatam dificuldades para a compra de ingressos no jogo contra o Corinthians. Lá tá osso, viu? É isso aí, galera. Felipe Luiz, né, já meteu uma multa ali no Léo Pereira. O jogo vai ser bom. Gerson vai estar na escalação, mas tem outro jogador do Flamengo que vai estar de banco. Vamos aqui para escalação. Aliás, vamos para tabela de classificação do Flamengo, ver como tá aqui a posição do Flamengo. Então, galera, tá aí a tabela, né? A tabela de classificação aqui, a tabela do Brasileirão 2024 betano. Aqui o primeiro colocado é o Botafogo, né? O Botafogo tá com 60 pontos, tá ali na parte alta. Em seguida vem o Palmeiras com 57 pontos, né? 3 ali pontos de diferença do Botafogo. Em terceiro tem o Fortaleza, viu? Fortaleza tá ali, é o time do Nordeste, tá ali com 55 pontos, pegando Libertadores direto, né? E em quarto tem o Flamengo com 51 pontos, se ganhar amanhã pro Fluminense, né? E vamos ganhar. Vai para 53 ainda, fica ali como quarto colocado. Lembrando que tem o São Paulo na cola com 47 pontos. Não é isso? 47 pontos ali, 3 vai para 50 e pressionando ali o Flamengo. Vamos ver na parte de baixo aqui da tabela, né, galera? Vamos ver aqui na parte de baixo como está o Flamengo, que vai enfrentar o Fluminense, não é isso? Agora vamos ver aqui a posição que o Fluminense está. Galera, o Fluminense está aqui a 1 ponto da zona do rebaixamento. É um time que vem mal. Nos últimos jogos, o Fluminense aí não vem com bom aproveitamento, como vocês estão vendo aqui. Só tem 30 pontos. E vai pegar um time que nem o Flamengo, que está em quarto colocado. Só que tem aquela diferença, né? Vamos falar aqui logo a Copa do Brasil. Vem aí o Flamengo, não sei se vai com o time titular ou vai colocar misto ou só reserva para enfrentar o Fluminense. E não sei se ele está focado na Copa do Brasil, né? Ou
vai, né? Olha, o Felipe Luiz é estratégia. Ele pode fazer um time muito bom, colocar contra o Fluminense e também escalar um time muito bom contra o Corinthians. E a gente só vai ter vitória, né? Isso, galera. É isso aí. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Fui até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.